Boa noite a todos, meu nome é Josué. Nós vamos dar então continuidade à primeira semana científica virtual de bioquímica. Essa será a palestra intitulada A Bioinformática aplicada à pesquisa básica. Eu sou doutorando em Ciências Bioquímicas da UFPR e a palestra ela foi então adaptada, só para deixar aqui registrado, dar os créditos devidos, a mestre Letícia de Matos, que é também mestre em bioinformática. Vamos dar continuidade, então? A gente vai entender alguns aspectos básicos da bioinformática. É uma palestra bem básica, que vai tratar, então, da definição de bioinformática, quais habilidades um bioinformata tem e quais ele deve ter, os objetivos, então, da bioinformática e algumas aplicações. Só para começar, com uma leve provocação, essa frase do Harold diz que a computação está para a biologia da mesma forma que a matemática está para a física. O que é a bioinformática baseada nesta frase? Se você só tivesse acesso a essa informação, eu consigo imaginar que a bioinformática, então, ela seria uma ferramenta? Será que é isso mesmo? É, exatamente. Basicamente, a bioinformática ela é a união da ciência da computação com a biologia molecular. Uma auxilia a outra. É um instrumento fundamental para se entender e para se explicar os processos da biologia molecular. E com base nessa ferramenta, ou por meio dessa ferramenta, que se chama bioinformática, a gente consegue fazer pesquisa e desenvolver ferramentas computacionais, matemáticas e estatísticas com o fim de resolver problemas biológicos. Então, de forma grotesca, de forma rápida, de forma simples, a bioinformática é a junção dessas duas ciências, ciência da computação e da biologia. E o interessante é que um profissional de bioinformática ele vai ter um ponto de vista que não necessariamente é o ponto de vista do profissional de bioinformática ao lado. Pelo fato da bioinformática ela ser uma ciência interdisciplinar ou ainda multidisciplinar, cada pessoa ou cada indivíduo de cada área vai ter uma noção diferente, vai trabalhar com um aspecto diferente da bioinformática. Isso não torna determinado profissional melhor ou pior, ou ainda que a minha bioinformática é melhor que a sua bioinformática. São apenas facetas da mesma área ou faces da mesma moeda, como vocês queiram. E basicamente, então, a bioinformática no Brasil ela começou com esses dois sujeitos aqui, o João Setúbal e o João Mendes, da Unicamp, quando eles submeteram para a FAPESP o primeiro projeto envolvendo a bioinformática no Brasil, que foi o projeto Genoma do fungo patógeno chamado Xylella fastidiosa, que acomete aí citros, acomete folha de laranja. E dessa forma, então, esse fungo vai causar essa ferrugem aqui na folha. E esse projeto Genoma, então, a bioinformática dele foi muito marcante, foi muito pesada. E por causa disso, ele é considerado o primeiro projeto de bioinformática do Brasil. Eu coloquei aqui o topo do artigo da Xylella fastidiosa, que ganhou a capa da Nature em 99, só para vocês verem o volume de pesquisadores envolvidos nesse projeto.
E isso é muito recorrente em projetos de bioinformática, porque não se faz bioinformática sozinho. Não se faz bioinformática sem dados. E os dados são gerados por bancada, são gerados por laboratório molhado. E por isso, então, esse grande volume de pessoas. Parte desses pesquisadores ficaram na parte de bancada e parte partiram para a bioinformática, porém o artigo é um só, não tem como separar a bancada da bioinformática. É isso que eu quero que vocês entendam. De forma geral, então, fazer bioinformática me remete a quê? Desenvolvimento de algoritmos e análises estatísticas. Entenda algoritmo aqui como uma sequência finita de passos para a resolução de um problema biológico específico, tá certo? Não necessariamente em um computador. Qualquer sequência de passos que resolve um problema pode ser considerado um algoritmo. E as análises estatísticas, que quando estão dentro da área biológica, podem ser consideradas bioinformática também. Análise e interpretação de dados. A bioinformática, ela é, sim, parte da ciência de dados, ou seja, ciência de dados também é bioinformática. E o desenvolvimento e a implementação de ferramentas. Aqui sim, com um cunho mais informático, porém, partindo do algoritmo, ou seja, da sequência de passos que você criou para resolver aquele problema, você então vai generalizar esse algoritmo para que ele possa ser executado várias vezes. E um programa criado ou codificado por uma linguagem de programação, ele vai fazer com que você não precise repetir novamente ou ainda pensar naquela solução, porque ela já está implementada em um programa. E essa generalização para salvar ideias é uma das principais áreas da bioinformática, a criação de ferramentas que resolvem problemas. Dessa forma, então, quais são as capacidades de um bioinformata? Então, ainda o que ele pode fazer? Quais são as áreas de atuação de um bioinformata, podemos assim dizer? Reconstruir informações, sejam eles de genes, genomas, transcritos, proteínas, sistemas, etc. Ou até mesmo de macroambientes, como a gente vai ver mais para frente na metagenômica. Esse tipo de reconstrução pode ser útil para diversas pesquisas, seja ela evolutiva, seja ela para desenvolvimento de algum fármaco, para descoberta de alvos terapêuticos, enfim. A integração de dados, a gente vai ver, eu vou mostrar um exemplo de uma via metabólica mais para frente. Integra, então, e analisa essas interações entre as biomoléculas, seja ela proteína glicano, no caso de uma glicação, ou enzima substrato, enfim. A interação entre essas biomoléculas também é alvo da bioinformática, e um bioinformata é capaz, ou deve ser capaz, de analisar essas interações. Reconstrói a história evolutiva de genes, proteínas ou organismos. Essa basicamente é a minha área de atuação. A gente trabalha com estudos evolutivos de genes e organismos, enfim. Estudos evolutivos são de competência de um bioinformata também. Uma vez que os estudos evolutivos eles têm aceito cada vez mais a questão da filogenia baseada em sequência, em DNA, e não mais
deixando de lado, na verdade, né, a questão dos caracteres morfológicos, enfim. Organiza as informações. E aqui organiza as informações desde informação de interação até arquivos no teu computador. A bioinformática é capaz de organizar diferentes níveis informacionais. Extrair padrões de informações biologicamente úteis. Aqui a gente usa ferramentas como inteligência artificial e machine learning, que são ferramentas aí muito úteis para extração de informações de um conjunto de dados pouco conhecido. Tá certo? Esse tipo de coisa também é possível de ser realizada e o bioinformática é capaz de fazer. Constrói ferramentas e métodos de análise. Aqui, como eu já disse, ele pode ser capaz de desenvolver programas, de construir softwares para disponibilizar esses softwares, seja eles com fim comercial ou com fim para pesquisa, para divulgação e ampliação do conhecimento científico. E para isso, o bioinformático ele deve ter, então, conhecimento de ambiente Linux. Por que ambiente Linux? O Windows, o sistema operacional Windows, ele é um sistema comercial, é um sistema gráfico, é um sistema bonito e de fácil utilização. Porém, o ambiente Linux, ele te dá uma maior vantagem no quesito segurança e também no quesito manipulação de dados, manipulação de arquivos, no quesito processamento. O sistema Windows ele é mais restrito, então o Linux ele te dá mais liberdade para trabalhar, principalmente com dados, com grande volume de dados. E a bioinformática usa e abusa dos ambientes Linux. Então, é importante que você tenha pelo menos uma noção básica desse sistema operacional. Para finalizar, então, habilidades em programação são necessárias. Não para começar, mas no decorrer da sua carreira, enquanto você trabalha com bioinformática, é importante que você tenha noções de programação para pelo menos entender o que se passa, para pelo menos saber pedir alguma coisa para alguém. A gente vai ver isso na questão dos usuários, de quem pode se utilizar da bioinformática. Você não necessariamente vai criar um programa, não precisa saber de bioinformática a ponto de desenvolver, sei lá, um software de montagem e anotação de genomas do zero. Mas você precisa entender como que isso funciona. E para isso a habilidade em programação é necessária. Os usuários, então, quem pode se apropriar da bioinformática? De acordo com o artigo de Welch, a gente tem pelo menos 3 usuários, ou 3 indivíduos, 3 pesquisadores que vão se apropriar da bioinformática. O primeiro deles é o usuário. Esse cara, normalmente, ele não tem conhecimento aprofundado de informática. É um cara, normalmente, da área de humanas, ou melhor, da área da saúde, da área de biológicas, ou até mesmo da área de exatas, que, sei lá, um engenheiro da vida, que não vai ter conhecimento próprio de informática aprofundado para criar algo, mas ele vai usar as ferramentas que já foram desenvolvidas, tá certo? Esse cara aí, ele, como o exemplo aqui do Leon, ele vai trabalhar com transcriptoma e proteoma de bactérias do Quorum Sense, o Quorum Sense nessas bactérias. Então, ele vai utilizar ferramentas que já estão prontas para ele submeter os dados dele. O cientista de bioinformática ele tem um conhecimento já mais aprofundado de informática. Não necessariamente esse cara vai ser capaz de construir uma ferramenta, mas ele já tem noção tanto da área da saúde ou da área de biológicas, quanto da área de informática para saber pedir
para outras pessoas fazerem o que ele precisa. Normalmente é um professor, é um pesquisador que já tem uma certa vivência com a sua pesquisa e ele vai precisar solicitar que outras pessoas façam bioinformática para ele. E ele vai ter que auxiliar essa pessoa a fazer a bioinformática. Então ele já tem que ter um certo conhecimento. E terceiro e último usuário de bioinformática é o engenheiro de bioinformática. Esse cara ele não precisa necessariamente ser um expert em biologia. Ele pode ser aí um cientista da computação que se especializou em, sei lá, em informática biomédica. Ele pode ser um analista de sistemas que tem especialização em alguma área da saúde ou em alguma área da biologia. E esse cara, então, ele é capaz de pegar um problema e criar uma solução computacional para esse problema. E se ele não entender tão profundamente a área, basta que ele tenha um pesquisador da área que forneça informações de como aquele problema se constrói, ou, enfim, é necessário que tenha alguém que passe informações para ele, para que ele, com essas informações, ele seja capaz, então, de criar esse programa, esse software. Ele entende, sim, de ciência, ele vai entender de biologia, vai entender de saúde, vai entender de agronomia, mas o que acontece é que o principal ponto forte dele é a informática. Ele vai ser capaz de criar um programa para qualquer área, porém ele resolveu se especializar em bioinformática. Objetivo, então, para que bioinformática? Para explicar e entender os processos biológicos. Aqui eu tenho, como exemplo, uma via metabólica de apoptose. Imagina se você tivesse apenas informações dessas interações entre essas proteínas e essas informações estivessem nos artigos. Você seria capaz, então, de construir essa via metabólica na mão? Talvez sim. Talvez sim, você levaria aí algum tempo, mas seria capaz. Dependendo da expertise, é possível. Porém, existem programas que você joga o genoma, o arquivo de genoma, o GBK lá, no programa, e esse programa, então, ele, com base de informações em um banco de dados, vai te trazer a via metabólica prontinha, só para você ajustar uma ou outra coisa manualmente. Essas facilidades, esses insights que te ajudam a compreender e a explicar os processos biológicos são de competência e são o objetivo primordial da bioinformática. Com base nisso, a gente tem ainda, daí já buscando lá atrás, da biologia molecular. A gente tem o dogma central, né? Onde um DNA, uma molécula de DNA, ela pode ser traduzida em RNA, ou melhor, pode ser transcrita em RNA, que pode ser traduzida em proteínas, e essas proteínas, uma vez úteis e funcionais, elas vão gerar metabólitos, e cada uma dessas moléculas, elas têm uma ciência específica que as estuda. O DNA vai compor o genoma, que tem a genômica. O RNA é o transcriptoma, que tem a transcriptômica.
As proteínas vão formar o proteoma, que vai ser a ciência proteômica. E essas ciências, então, elas vão ter parte bancada, parte bioinformática. A genômica, ela é dividida em três. A gente tem a genômica estrutural, que vai levar em consideração localização, conteúdo e organização das pares de base, das bases nitrogenadas. Genômica funcional, que vai me dar a função de determinado gene, vai estudar para que o gene serve, e genômica comparativa, que vai trabalhar com a evolução desses genes, esse genoma, enfim. Se determinado gene foi transferência horizontal, se foi uma duplicação, se foi uma translocação, enfim. E se determinado organismo ou se originou mesmo de um ancestral comum. A genômica, inclusive, ela é aplicada à medicina. Como? Existem empresas como essa 23andMe, que faz a genômica pessoal, ou seja, você fornece uma amostra de saliva, por exemplo, eles sequenciam essa saliva e vão te dar um mapa genômico pessoal que vão trazer todas as possíveis doenças cromossômicas, genéticas e moleculares que você pode desenvolver com base nesse mapa que foi sequenciado, que foi gerado com base no seu DNA. A biologia é molecular, então a medicina se apropria da bioinformática também para gerar uma espécie de medicina precativa. Existem ainda variações, como é o caso da metagenômica, que vai trabalhar com o genoma coletivo de determinado ambiente, de um habitat, que é o genoma da microbiota total de um ambiente. Ou seja, você extrai o DNA diretamente do ambiente, não importando qual é o organismo. Esse tipo de metodologia é útil para você, por exemplo, buscar possíveis alvos, ou melhor, possíveis medicamentos, possíveis fármacos, possíveis moléculas úteis biotecnologicamente e assim por diante. A epigenômica também é uma ciência que envolve bioinformática, que vai trabalhar aí a questão da dinâmica de expressão gênica, ou seja, modificações genômicas herdáveis, mas que não são a sequência de DNA propriamente dita. Por exemplo, metilações. Padrões de metilação que são influenciáveis por modificações ambientais, como, por exemplo, a radiação, são objetos de estudo da bioinformática também. A proteômica também, o fato de você estudar as proteínas expressas em uma célula ou em um tecido ou ainda no organismo por completo, a identificação dessas proteínas, análise de expressão e a construção de mapas proteicos ficam a cargo também da bioinformática. E a questão da proteômica estrutural, que eu vou falar mais para frente, na seleção de alvos aí farmacológicos também. Basicamente, então, você vai identificar essas proteínas, vai quantificá-las e vai guardar em um banco de dados. Quando esse banco de dados é solicitado, você pega essa lista de proteínas e vai fazer análises de bioinformática com elas. Seja análise comparativa, seja análise de bioinformática, análise de interação. Aí a criatividade é sua e o céu é o limite. Algumas aplicações clínicas, então, ainda, desenvolvimento de fármacos. A biologia bioinformática estrutural, ela objetiva, então, analisar os alvos para encontrar possíveis sítios ativos e de ligação. Como eu já falei, sejam elas interação intermolecular ou interação enzima-substrato, enfim. E os métodos in silico, hoje,
eles formam um núcleo de design de drogas, de fármacos, baseados em estrutura. Aqui a gente tem um exemplo de uma proteína e de seus resíduos que podem interagir com fármacos. Por exemplo, esse triptofano aqui, 279, ele pode interagir com o donepezil, que é um fármaco, ou seja, esse aqui pode ser um possível alvo farmacológico para interação e para tratamento de determinada molécula. Outro exemplo de possível aplicação, pesquisa com micro-organismos. Aqui no departamento a gente usa bastante, seja eles resistência a antibióticos, estudos evolutivos, ou a questão de criação e descoberta de medicamentos, vacinas ou moléculas com potencial biotecnológico. Existe ainda a questão da aplicação na agricultura, como, por exemplo, a genômica comparativa entre um organismo modelo e as espécies de interesse agropecuário, conhecer a evolução de uma planta ou de um organismo que vai interagir com uma planta, identificação de genes de valor agropecuário também, e também a questão da alimentação de um banco de dados, né? Como, por exemplo, aqui o Agbase, que é um banco internacional, e a própria Embrapa tem um setor de informática agropecuária. O programa de pós-graduação em bioinformática da universidade tem aí 3 linhas de pesquisa. A primeira seria algoritmos de machine learning aplicados à bioinformática, ou seja, aprendizado de máquina. A segunda linha seria a questão da mineração de texto e de dados em bioinformática. E a terceira linha seria a bioinformática e biologia de sistemas, mais geral. Eu espero que essa palestra tenha dado uma noção do que é bioinformática, de como a gente usa. Estou disponível aí para tirar dúvidas, tanto agora na sessão de perguntas, como posteriormente por e-mail. Está aí meu e-mail, o site do programa de pós-graduação em bioinformática. Aqui no departamento de biologia molecular e bioquímica, a gente tem vários professores que mexem, que trabalham com bioinformática, o professor Leonardo, a professora Berenice, o professor Emanuel, o professor Cláudio da Cunha, enfim, vários professores utilizam bioinformática no departamento, vocês podem estar procurando eles também. E era essa a nossa palestra dessa noite. Obrigado por todos, pela atenção aí, obrigado a todos pela atenção, e até a próxima.